Olá, doutora, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite a Se- todos. Boa noite, seja bem-vinda, né, a esse espaço aí de interação do CRO com os profissionais da odontologia. É um prazer estar recebendo. Desde já, nós agradecemos sua participação. Que ótimo. Eu fico muito feliz pelo convite do CRO Minas Gerais, né? Eu já estou aqui em Belo Horizonte há 6 anos, na Faculdade de Odontologia da UFMG, e é muito bom poder compartilhar um pouco dessa área da odontologia que é pouco conhecida ainda pelos profissionais. Justamente. E antes da gente começar, então, o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse aí para os nossos seguidores, né? Falar um pouquinho sobre você. Tá. Eu sou professora Amália Moreno, né? Eu comecei na UFMG em 2014 como professora, né, docente, substituta. Em 2016 me efetivei e desde então eu atuo na área de clínica odontológica junto ao serviço de prótese bucomaxilofacial. Na faculdade de odontologia, nós temos atualmente uma equipe, né, atuante na prótese bucomaxilofacial, que é eu e mais 3 professoras, e o serviço ele atua na forma tanto de disciplina optativa, com a colaboração de alguns outros professores da prótese dentística, e a extensão especificamente na modalidade de prótese bucomaxilofacial, na qual nós fazemos a reabilitação junto aos alunos de pacientes com perda de substância em região de cabeça e pescoço, nas várias modalidades de prótese, tanto intraorais, para grandes perdas de maxila e mandíbula, e próteses faciais, que inclui próteses de várias perdas, né, de regiões da face, tanto tecidos pares como ímpares, e próteses oculares, né, especificamente nessa região ocular e óculo palpebral. Eu tenho mestrado Doutora, em prótese Ah, dentária que e mais bacana. especificadamente na área de prótese bucomaxilofacial. Então, fala um pouquinho para gente, já que começou a abordagem aí, sobre a especialização bucomaxilofacial, né? E a importância na área da saúde dessa especialidade. Tá. Eu gostaria então aqui de mostrar só um slide sobre a nossa área, né, lá na Faculdade de Sim. Odontologia. Vou mostrar aqui um pouquinho, ver se vocês conseguem ver. Então, aqui está a nossa equipe, né, de prótese bucomaxilofacial, eu e as outras professoras. A gente tem um espaço lá na faculdade, né, muito interessante, reservado para poder atender essa demanda de pacientes, que são pacientes mais reprimidos na sociedade. Aqui uma bancada com algumas das nossas próteses. E a gente tem alguns vídeos também no YouTube, né? Então, para quem quiser acessar esses links, são vídeos da nossa extensão, lá do Senex, né? Organizado pelo Centro de Extensão da Faculdade de Odontologia. E nós temos também um guia de prótese ocular, né? Especificadamente para os pacientes portadores de cavidade anoftálmica. A especialidade da prótese bucomaxilofacial, ela é uma especialidade reconhecida atualmente pelo Conselho Federal de Odontologia, então que vai compreender o estudo clínico e o tratamento, né, de lesões congênitas, traumáticas e patológicas sediadas no sistema estomatognático. Essa área da odontologia, ela é pouco expandida, né, pouco é, aí divulgada pelos profissionais, mas ela é uma área reconhecida, ela já tem algum tempo no CFO. Existem alguns centros que têm essa especialização, principalmente em São Paulo, a Fundação Incocentro, a Universidade de São Paulo, e aqui em Minas ela ainda está atuante como disciplina optativa e extensão, mas que a gente no futuro, né, pretende expandir com a equipe e com uma equipe multiprofissional de saúde para poder levar futuramente essa especialidade também na forma de residência. Essa atuação Certo. da bucomaxilofacial, ela é muito interessante porque ela atua junto à equipe médica, né, e a diversos outros profissionais da área. E, doutora, fala um pouquinho para a gente como que é, então, esse trabalho, né, realizado por um especialista no âmbito ambulatorial e hospitalar, para a gente poder entender melhor o funcionamento. Tá. Bom, na sequência, eu sempre gosto de mostrar muito
esse slide aqui, né, em todas as palestras, aulas, que mostra a atuação do especialista em prótese bucomaxilofacial frente ao tratamento em conjunto multiprofissional. Então, é muito interessante porque o especialista em prótese bucomaxilofacial, ele deve atuar desde o diagnóstico até a reabilitação final. Então, ele pode atuar junto ao diagnóstico, sabendo, né, por exemplo, se for uma lesão de etiologia adquirida, patológica, se essa etiologia é benigna ou maligna, se ela tem uma progressão lenta, se vai ter casos de recidiva, se, por exemplo, esse paciente ele vai precisar de um tratamento coadjuvante, radioterápico. Então, o protesista ele pode atuar com uma prótese provisória, depois com uma prótese restauradora, ou com tratamentos, né, até mesmo próteses radíferas. Por exemplo, no caso de próteses oculares, os pacientes eles precisam de próteses expansoras, principalmente crianças. Então, a atuação junto ao estomatologista e à equipe médica é fundamental para você ter um progresso e um planejamento de sucesso no tratamento reabilitador. Outros profissionais também que são importantes, né, junto a essa equipe, são o nutricionista, o psicólogo e o fonoaudiólogo. O nutricionista ele tem um papel fundamental no estabelecimento da dieta, principalmente das próteses intraorais. O psicólogo ele é imprescindível em todas as etapas do tratamento, pelo próprio estigma ocasionado pela perda da desfiguração facial, o que leva a um desgaste psicológico enorme do paciente, né, desde o diagnóstico em todas essas etapas de tratamento. E o fonoaudiólogo, ele atua principalmente, né, no caso de próteses conjugadas e próteses intraorais, no posicionamento da musculatura da língua, na deglutição, para ajudar esse paciente a se adequar a essa nova condição de utilizador, de portador de uma prótese artificial. Certo. E vamos falar então um pouquinho mais sobre essas próteses, né? Em quais os casos em que são usadas? As próteses faciais, como eu disse, elas têm diversas modalidades, né? Então, a gente tem a prótese ocular, que é uma prótese mais estética, e as próteses faciais, né, que podem ser próteses de nariz, de orelha, né, próteses até mesmo de lábio, conjugadas às próteses intraorais. Essas próteses, elas são feitas de materiais artificiais e elas visam reparar aloplasicamente as perdas de substância, dependendo da etiologia. Então, a gente tem muitos casos atualmente de pacientes oncológicos, né? Então, a nossa maior demanda hoje, atualmente, são os pacientes em que a reparação, né? A devolução da saúde, infelizmente, é feita por uma cirurgia de ressecção em que o paciente ele se torna, né, um desfigurado, um mutilado facial. E as perdas oculares, elas têm diversas etiologias, então a gente tem muitos casos de traumas, né? Então perdas traumáticas e também alguns casos de oncologia, como por exemplo o retinoblastoma. Então essas próteses, elas visam principalmente a devolutiva desse paciente em sociedade, o restabelecimento da qualidade de vida, entre outras funções, que é a estética, proteção do tecido, né? Restabelecimento e fortalecimento da musculatura adjacente. Então, elas têm as suas particularidades, cada uma de forma personalizada. São vários benefícios e ainda resgata a autoestima da pessoa, né? Sim. Resolve um problema de saúde e resgata também a autoestima. Exatamente. É muito gratificante. E, doutora, quais são essas áreas? Na verdade, as próteses, elas são, então, divididas em áreas de atuação, né? E Sim. quais são essas áreas, assim, que nós podemos citar? Deixa eu colocar aqui um slide que vai mostrar bem os tipos de prótese. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma prótese ocular. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, é um slide. Então, por exemplo, a prótese ocular, ela é uma modalidade da prótese facial, mas ela tem as suas particularidades, porque as próteses faciais geralmente são em silicone, né, que é um elastômero maxilofacial, e a prótese ocular ela já é de um material rígido. Ela é confeccionada em resina acrílica e ela tem toda uma questão artística, né, de confecção da íris.
Então, ela tem a íris artificial, ela tem a esclerótica, que é toda caracterizada. Então, aqui a gente tem as vênulas, que são colocadas passo a passo, de acordo sempre comparando com o olho sadio do paciente. E ela tem uma camada incolor, né, que varia aí em alguns milímetros, de acordo com a profundidade da cavidade anoftálmica do paciente. As próteses oculares, elas são personalizadas, né? Então é feito todo um processo de moldagem, de inclusão de paciente para paciente, tanto porque as cirurgias da cavidade anoftálmica, elas variam em profundidade, né? De acordo com o trauma, né? Ou etiologia, se for um defeito adquirido ou se for um defeito patológico do paciente. E elas têm várias funções. Entre as funções, a função primordial da prótese é o restabelecimento da estética, né? Entre outras, a gente tem a tonicidade, a devolução da musculatura da pálpebra superior e inferior. Isso já é comprovado cientificamente, né? Por meio do aumento da atividade elétrica dessa musculatura. Ela também dirige o lacrimejamento ao seu ducto fisiológico e impedindo o acúmulo de fluidos e o empastamento dos cílios. E a principal, né, é a aceitação, então, e o convívio social, porque a gente tem o rosto como um cartão de visita. Então, a prótese ocular, ela é primordial, então, para essa devolutiva da sociedade, reinserção do paciente a um convívio social harmônico. Em Doutora, relação e... não, pode continuar, dar continuidade. Em relação às outras modalidades de prótese, né, eu tenho alguns casos aqui, tanto de ocular quanto de facial, que eu posso mostrar. A gente tem diversas outras modalidades. Então, aqui eu vou mostrar um slide em que a gente tem vários outros tipos de prótese. Então, por exemplo, a gente tem as próteses de lábio, que podem ser acopladas a uma prótese intraoral, né, que a gente chama de próteses conjugadas. Então, a gente tem próteses de orelha, próteses nasais e as próteses óculos palpebrais, né? Que é interessante, então, que você tem uma prótese ocular e o paciente tem a perda do tecido adjacente e você consegue acoplar, então, essa prótese, né? Com um material de silicone e um material rígido em resina acrílica. As próteses faciais, elas têm a função estética também e a proteção dos tecidos expostos. É muito importante essa proteção porque o paciente, às vezes, ele está em recuperação e, além do mais, esse tecido ele precisa ser protegido, né, de fungos e bactérias e a prótese ela tem essa função de proteção desses tecidos que são pouco queratinizados na região da face, né, por perda, devido à perda de substância em um órgão que se encontra abaixo do ideal. E a terapia psicológica, ela vai atuar, né, desde a prótese provisória até a prótese definitiva. Certo. E como que essas próteses elas são fixadas? Explica esse processo aí pra gente. Tá. No caso das próteses oculares, eu vou até mostrar um videozinho aqui. A própria fixação é a retenção anatômica, né, na cavidade do paciente. Porque essa cavidade, né, ela já é retentiva, diferente das próteses faciais. Então, por exemplo, a gente teve um caso de um paciente atendido na extensão, né, na nossa extensão junto com a equipe. E a gente teve, por exemplo, a inserção aqui, né, de uma prótese ocular com própria retenção anatômica na cavidade do paciente. E aqui a gente tem a foto final, né, da prótese, o paciente já com a prótese instalada. Então, as próteses oculares, geralmente a retenção ela é feita dessa forma, né, anatomicamente, porque a cavidade ela já é retentiva. E das próteses faciais, a retenção ela pode ser de diversas formas, né? Então, a forma mais convencional que a gente tem, que a maioria dos pacientes é aceitável, é a retenção adesiva. Então, utiliza-se alguns adesivos. Esses adesivos, eles não existem, né, de marca nacional. Então, é realizada a importação, né, pela faculdade, pelos centros especialistas, em que é passada uma pequena película nas bordas da prótese e a prótese ela é fixada. São adesivos atóxicos, eles são solúveis em água e o paciente consegue uma perfeita adaptação e satisfação
com essa retenção. Além da retenção convencional, existem outros meios mecânicos. Então, alguns pacientes, eles já são acostumados à retenção, por exemplo, de uma prótese nasal com óculos, como é um caso que eu tenho, né? Que a gente realizou aqui na disciplina, o paciente ele já era acostumado com esse tipo de retenção. Então, aqui era a prótese antiga dele, já despigmentada, né? Com a retenção acoplada ao óculos, né? Uma prótese que já devia, né, ter sido trocada. Uhum. Ele nos procurou, né? Foi feito em outro local e a gente então trocou a antiga pela prótese nova com a retenção mecânica. Então, uma retenção acoplada ao óculos. Em outros meios de retenção, por exemplo, um outro caso aqui que eu tenho de uma retenção a gente fez né? A gente atendeu uma paciente, escreveu um caso em que a gente teve a retenção adesiva. Então, aqui todas as etapas do caso, a escultura da prótese auricular, as etapas de manipulação do silicone, a prótese já pronta, confeccionada, né? Sem a pigmentação final. Após a pigmentação final da prótese e a paciente com a prótese, então, adesivamente retida. Né? Esse caso ele foi publicado, então a gente tem um artigo dele, com colaboradores externos, internos, e a retenção também ela foi feita na forma de um arco, né? Então a gente entregou 2 pares de prótese para a paciente. Então, alguns pacientes que têm uma vida muito ativa, né, que nem dessa jovem, esses 2 pares foram eficazes, né, para ela usar em diferentes atividades. E tem um outro caso que eu gostaria de mostrar aqui, bem interessante, que é de uma retenção adesiva também, que ficou bastante satisfatória em uma paciente idosa, né, em que a gente foi feita a moldagem, o enceramento, né, de todas as etapas, a inclusão do silicone e aqui a finalização da prótese com a pigmentação. A gente repara que as bordas da prótese, elas foram deixadas de forma, né, delgada para poder realizar essa retenção. E aqui a prótese instalada com o adesivo. Faz toda a diferença, né, doutora? Realmente os casos, a gente fica bastante satisfeito junto com o paciente. Eu imagino como deve ser essa sensação, né? Muito gratificante, como você disse logo no início da nossa conversa. Sim. Agora vamos falar também, abordar aqui a malformação facial, né? Em que casos são comuns o uso de próteses? Esses casos de defeitos congênitos, né, de etiologia Uhum. congênita, eles são muito comuns em próteses faciais, nas próteses de orelha. Né? Então, esse próprio caso que eu mostrei dessa jovem, né, que a gente fez a prótese facial de orelha em silicone, né, esses 2 pares de prótese, é um defeito congênito. Muitos desses defeitos são desconhecidos, então eles são embriológicos nesses casos. E a gente também tem alguns casos dos pacientes, por exemplo, fissurados, mas aí envolve mais as próteses intraorais, né? Antigamente, quando as cirurgias de palatoplastia primária e secundária ainda eram deficientes, se lançava mão de próteses faciais. Hoje a gente já não precisa mais, então ficaria mais nos casos de perda, né, nos casos faciais, em que o paciente já nasceu com algum defeito exógeno, em vista do pré-natal, né, da mãe, então o paciente acaba tendo essa desfiguração. Ah, sim. E essas próteses, elas podem ser rígidas? Como é que é o... Essas próteses, então, aqui entre os casos, a gente tem diversos materiais, eu vou mostrar aqui um material. A gente consegue visualizar. O ideal é que essas próteses faciais elas sejam em elastômeros, né, maxilofaciais, que são materiais fluidos. Então, eles têm uma maciez, uma dureza muito baixa em relação à resina acrílica, né? Então, a gente tem diversos materiais no mercado hoje de silicone. E a gente tem também os materiais em resina acrílica, né? Então, são as próteses rígidas. Essas próteses,
elas não são muito confeccionadas, né, pela própria adaptação, mas alguns pacientes, devido às dificuldades desse público em encontrar profissionais, né, principalmente em outros locais do Brasil em que o acesso à odontologia já é difícil, né, ainda mais a uma especialidade, né, a área da prótese bucomaxilofacial, então é recomendado fazer essas próteses em resina acrílica, tanto porque o material ele apresenta maior durabilidade a longo prazo, né? Então a gente tem no mercado hoje diversas resinas, né, nacionais e importadas, inclusive com diferentes pigmentações, né? Então tem pigmentação da cor da pele em que você pode melhorar essa pigmentação e personalizar essa pigmentação para cada paciente. E o custo dessas próteses? Vamos falar de custos. Bom, em relação aos custos, na UFMG, na Faculdade de Odontologia, essas próteses elas são confeccionadas de forma gratuita, né? Até então, as próteses faciais, né? Devido à demanda e ao material, mas nos consultórios, né? Essas próteses elas têm um custo geralmente semelhante às próteses intraorais, mas como eu falei, como o tratamento é personalizado e a perda de substância é variável, esse custo ele pode variar de paciente para paciente, devido justamente à questão da extensão da prótese, né? E se seria a prótese para um órgão, ou se seria para para perda de mais de um órgão, né? Então, geralmente é semelhante às próteses intraorais convencionais, mas varia em relação à personalização, né, de cada área da perda. Doutora Amália, e sobre implantes faciais? Há uma indicação? E qual a indicação? Bom, o implante ele é uma forma de retenção das próteses faciais, né? Então, as próteses elas podem ser retidas mecanicamente, anatomicamente ou adesivamente. E os implantes, eles também são uma forma de retenção. Os implantes faciais, eles não são produzidos, né, por todas as empresas de implantes intraorais. Então, existem algumas empresas que confeccionam a pedido mesmo, personalizado do profissional. E eles são indicados para pacientes em que tem qualidade e quantidade óssea suficiente na região facial, né? Então, por exemplo, nas próteses intraorais, às vezes no arco zigomático, né? Na arcada oculopalpebral, nas próteses oculopalpebrais. Algumas próteses oculares, você consegue uma melhor movimentação da prótese com os implantes intraoculares. Nesse caso, eles devem ser instalados por oftalmologistas, né, cirurgiões plásticos, e nas próteses faciais podem ser instalados por profissionais da área da odontologia, atuantes na cirurgia bucomaxilofacial. Né? Eles são satisfatórios e é importante prestar muita atenção se o paciente ele tem um tratamento coadjuvante, com radioterapia, se for um paciente com histórico de oncologia, porque a radioterapia ela contraindica a instalação desses implantes. Então, é preciso uma anamnese profunda, né? Exames de imagem, principalmente a tomografia, para se avaliar, então, essa condição de satisfação em relação à colocação de implantes para posterior confecção de uma prótese facial sobre implante. Doutor, e essa época que nós estamos vivendo de pandemia, né? Como é que está sendo a realização do trabalho de um especialista, né? Bucomaxilofacial. Como é que está sendo desenvolvido? Então, a prótese maxilofacial, a prótese bucomaxilofacial, ela idealmente, né, ela é feita presencial, né, pela maioria dos profissionais de forma convencional, atualmente, né? Então a gente segue todas as etapas, desde a moldagem, né, como eu mostrei em alguns casos, até a instalação final da prótese, atendendo o paciente frente a frente, mas existe também, né, a modalidade CAD/CAM. Nas próteses faciais existem os equipamentos, que são os equipamentos de prototipagem rápida, em que você consegue fazer o escaneamento da face do paciente, do defeito facial, né? E por meio de um software, ou mesmo trabalhando junto à tomografia, né? Aos arquivos de tomografia do paciente,
você conseguir imprimir protótipos, né? Por vezes realizar a prova desses protótipos, ou mesmo uma prova virtual desses protótipos na área do defeito, e confeccionar a prótese por meio de muflas prototipadas e inclusão do silicone. Né? E existe, né, alguns laboratórios que enviam pelo correio isso aos profissionais. Né? Então, são poucos, né? Hoje a gente ainda tem um custo alto dessas máquinas de prototipagem, principalmente, né, para face, voltado para face, mas existe essa possibilidade. Na faculdade, a gente realizou um caso interessante, que eu vou mostrar aqui, em que foi, então, diminuída a quantidade de sessão clínica, né? O paciente ele foi poucas vezes, a gente teve uma qualidade satisfatória da prótese e a gente conseguiu adequar, então, a uma nova realidade, né? Uma realidade mais dinâmica para poder confeccionar essas próteses faciais sem depender tanto da presença do paciente no dia a dia do consultório. Então, aqui a gente realizou essa nossa paciente, foi feito, então, as próteses intraorais, foi feito o escaneamento da face, foi feito o desenho da prótese nasal, né, para repor aloplasicamente a perda facial. Essa face, ela foi impressa, inclusive com um protótipo, esse protótipo foi provado no paciente, foi feita a impressão, então, de uma mufla para poder ser inserido o silicone, polimerizado esse silicone. E a gente teve, então, aqui a prótese final, não pigmentada e já pigmentada, e a instalação dessa prótese na paciente, né? Então, aqui a foto de uma das nossas alunas, né, que participou ativamente, e a foto final da prótese prototipada no paciente. Então, a paciente, ela foi basicamente de 2, né, a 3 vezes, né, primeiramente para a gente escanear, depois para a gente provar e instalar, e ela ficou bastante satisfeita, né, em relação ao modo convencional que a gente já via, a gente já tem preconizado na faculdade, em que o paciente ele participa de todas as etapas, né, clínicas de confecção da prótese. Então, eu acredito que hoje, né, com esse novo modelo, né, de realidade que a gente vive, essa opção CAD/CAM, né, por meio da impressão, ela é muito satisfatória e vai ajudar muitos profissionais a dinamizar, então, o atendimento sem precisar tanto do paciente frente a frente. Doutora, a procura por essa especialização aumentou? Então, a prótese bucomaxilofacial, ela, nesses tempos, né, agora a gente vê que houve um interesse muito grande pela área, né? Então, vários setores, né, divulgaram melhor os seus trabalhos, os seus serviços, principalmente nas redes sociais, o que é bastante satisfatório. Mas o profissional, o profissional cirurgião dentista que tem interesse, é importante que ele aprenda, né, de forma didática todas as etapas, porque é uma área muito complexa. Então, até mesmo nas faculdades, às vezes as disciplinas não conseguem, a própria disciplina de prótese bucomaxilofacial, ela não consegue ensinar todas as modalidades de prótese, porque são muitas, né, incluindo as próteses intraorais. E as peculiaridades de cada paciente envolve diversos problemas, né, tanto sistêmicos quanto de órgãos, de perda de órgãos, em que você precisa encontrar como confeccionar uma prótese de forma satisfatória. Então, é um desafio. Eu acredito que os centros, eles divulgaram melhor e acredito que a procura, né, pela prótese bucomaxilofacial, ela tem sido mais bem aceita, né, pelos profissionais, cirurgiões dentistas, para poder atuar como uma outra opção, né, dentro da área da odontologia. Surgiu até uma outra pergunta aqui do Dr. Rodrigo, que mandou: professor, em qual instituto tem essa especialidade? Atualmente, a gente, em Minas Gerais, né, eu desconheço, né, na UFMG a gente não promove essa especialidade ainda, mas na Universidade de São Paulo existe essa especialidade pela Faculdade de Odontologia,
da USP, em que a disciplina ela é obrigatória e a área é muito bem difundida. E na Fundação Oncocentro também essa especialidade ela é ofertada periodicamente, né? Então, São Paulo existe uma maior divulgação dessa área, né? O que a gente pretende futuramente com a nossa equipe na UFMG é trazer aqui para Minas Gerais também. Tem muita gente parabenizando a professora, deixando comentários aqui, como uma especialidade muito importante como essa para a reinserção do paciente à sociedade. Sim, certamente. É muito importante mesmo. A prótese bucomaxial ela é considerada do 4º nível de prevenção secundária. Então, ela provém meios que para permitir a invalidez e evitar a morte. Né? Então, assim, é muito forte nessa palavra, mas ela é muito importante para reinserir o paciente na sociedade. Porque como o meu orientador sempre dizia, não adianta você devolver a saúde se você não devolve a qualidade de vida, né, para o paciente. Justo. Então, ela é muito importante, o paciente ele chega com um estigma muito grande e a reabilitação bucomaxilofacial é importante em todas as idades, né? Existe um desgaste psicológico enorme e desde neném, desde criança até o paciente idoso, paciente adulto, idoso, a reabilitação ela é imprescindível. Certo. E qual seria, assim, sabe, o maior desafio do especialista dessa área? O especialista em prótese bucomaxilofacial, na verdade, ele tem muitos desafios, né? Desde saber lidar com o paciente, porque é um paciente que já apresenta um perfil psicológico, uma carga psicológica muito grande, né? Diferente de você reabilitar apenas um elemento dental, né? Ou fazer uma estética. Então, ele é um paciente que você tem uma sobrecarga emocional muito grande. Então, você tem que saber lidar já com esse perfil de paciente e você precisa saber lidar com os meios de produzir uma prótese satisfatória e retentiva em órgãos que se encontram abaixo do ideal. Porque diferente de um paciente apenas com uma mandíbula atrófica, né, ou uma maxila, esse paciente ele teve a perda tecidual, né? Ele teve perda óssea, perda muscular e perda tecidual. Então, eu acho que as próteses bucomaxilofaciais, por isso elas são complexas, né? Por vezes afastam os profissionais da área e essa é a maior dificuldade, né? Você conseguir uma prótese satisfatória para um paciente estigmatizado e uma prótese que você consiga retenção e a longo prazo adaptação, né? Para o paciente ter uma função adequada com ela. Justamente. Doutora Amália, infelizmente, nosso tempo já está encerrando, mas antes de terminar, uma última perguntinha aí. Como que você vê essa especialidade, né? Essa área na odontologia de bucomaxilofacial no futuro? Bom, vou responder essa pergunta. A prótese bucomaxilofacial é interessante. A gente vê muitos avanços na medicina, né? Então a gente pensa, né? Será que um dia a prótese dentária vai acabar, né? Mas assim como, por exemplo, a prótese parcial removível, existe uma parcela muito grande de desdentado, né? Inclusive no Brasil. Então eu vejo a prótese dentária em si na odontologia um futuro extenso, principalmente para a população, né, para a baixa renda, para o Sistema Único de Saúde. E a prótese bucomaxilofacial é uma prótese que envolve diversas modalidades em relação às outras, né, as próteses dentárias convencionais. E ela tem um futuro extenso, eu acho, né, de muitas reabilitações, tanto porque a cirurgia plástica ela tem várias contraindicações, né, e os pacientes também eles têm várias condições sistêmicas, né, que contraindicam custo, condições, radioterapia. Então, a prótese bucomaxilofacial, ela acaba sendo o tratamento definitivo na maioria dos casos. E o futuro dela, eu acho que é o planejamento virtual, né, em relação a melhorias da sua qualidade,
é tanto em relação ao planejamento virtual quanto em relação aos materiais. Hoje a gente tem materiais biocompatíveis, mas são materiais que por vezes têm uma durabilidade menor, aí de 3 a 5 anos. Então eu acredito que o futuro da prótese, ela se estenda a uma melhor adequação de materiais, tanto para a prevenção microbiológica quanto para a durabilidade dessas próteses, mas que a confecção e a especialidade, ela ainda está bem longe de diminuir, né? De acabar, assim como as próteses dentárias. Olha, muita gente dando os parabéns, desejando sucesso, e nós aqui do CRO-MG agradecendo mais uma vez sua participação. Muito obrigada, né, por esse aprimoramento aí, deu essa oportunidade para os profissionais da odontologia. Ah, imagina, eu que agradeço de poder falar um pouco, né, dessa área que a gente gosta muito, né, que eu atuo há tantos anos e que na UFMG a gente teve adesão, né, de outros professores, alunos, e a gente consegue promover um pouco, né, e poder ajudar essa parcela da população de Minas Gerais. Uma área muito bacana, muito bonita, que só traz e faz o bem, né? Pois é, obrigada pelo convite. Obrigada, doutora. Tudo de bom, viu? E a nossa live, ela vai estar salva no nosso Instagram. Você quer deixar o seu endereço de Instagram ou um e-mail para contato? Alguém tem alguma dúvida? Quer mandar um e-mail? Ah, sim. Eu vou divulgar, vou colocar aqui. Esse é o nosso logo, né, da Faculdade de Odontologia e o nosso logo da prótese bucomaxilofacial. Esse é o meu e-mail da Faculdade de Odontologia, né? A nossa equipe, cada professor tem o seu e-mail. E a gente tem também um e-mail da prótese bucomaxilofacial, que agora eu não me recordo, mas ele se encontra no site, né? Então, quem Certo. quiser acessar, né, escrever direto para a equipe, entra no site da Faculdade de Odontologia, no setor de prótese bucomaxilofacial do Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgia, ou pode me enviar um e-mail também que a gente redireciona para esse setor, ou eu mesma respondo, né, qualquer dúvida ou qualquer questão de paciente em relação ao serviço de prótese bucomaxilofacial. Ah, certo. Então tá joia, doutora. Mais uma vez, muito obrigada. Uma boa noite, viu? Nada, até mais. Até mais. Tchau. Tchau.